professor, desenvolvedor, CEO da Keep Cloud, uma das nossas patrocinadoras. Começou sua jornada de programação com COBOL. Quem é que sabe o que é COBOL? Sabe o que é COBOL? Olha a escola aqui. Trabalha com e-commerce há 15 anos, atualmente dedica a maior parte do seu tempo em utilizar servidores Linux, sendo entusiasta da dupla WordPress WooCommerce. Vocês são votos para a palestra, o Copo Sem Limites. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Boa tarde. Já currículo. São 42 anos de experiência. Então, não havia demonstrar isso, né? Comecei com 17 anos, 1959. Comecei com o COBOL, trabalhei com a Assembly, migrei para Clipper, entrei no PHP e aí a partir daí fui embora. Sempre com PHP. Eu tenho 20 anos de experiência com e-commerce, então me foquei bastante em trabalhar com e-commerce. Eu trabalhei antes com Magento, com PrestaShop, até que eu fui com o e-commerce logo depois do lançamento pela UTM. Eu vou falar isso. E são 12 anos de experiência com o e-commerce. A minha primeira palestra em WordCamp em São Paulo, em 2015. Então fazem 10 anos que estou de segura. Para você falar perto. Tá sendo filmado. Tá bom. Até que coloca aqui na. Isso. Essa foi a gravação. Gente, eu vou repetir para gravar, tá? Foram. Todo mundo ouvindo bem? Ligar o microfone? Vou tentar aqui. Fala pra ouvir? Alô, oi. Alô, oi. Agora dá para ouvir bem. Então, em 2015 foi a minha primeira palestra em WordCamp, foi em São Paulo, foi há 10 anos atrás, falando de e-commerce. Então, olha que interessante, eu trabalho então, já trabalhava 2 anos com e-commerce naquela época, foi aí que eu propus uma palestra explicando e demonstrando a capacidade, o quanto o e-commerce tinha e tem, né, até hoje, de potencial para no e-commerce, tá, como enquanto plataforma. Bom, eu não sei se vocês conhecem a história, eu sempre costumo falar porque eu acho que é bastante interessante, bastante legal a história baseada em projetos open source, que o e-commerce, na verdade, ele foi um fork do projeto do Gigoshop. Então já existia um plugin para o WordPress, o e-commerce, que era o Gigoshop. O que a UTM fez? Ela contratou 2 funcionários da Gigovat para desenvolver, trabalhar no plugin do e-commerce. Então, assim, utilizou-se o plugin já existente, aprimorou ele para fazer o lançamento do e-commerce, que aconteceu em 2011. Em 2015, a Automatic compra a UTM e passa a trabalhar com o e-commerce. É sempre importante, eu sempre digo isso também, eu senti a falta dele aqui, foi uma figura que foi muito importante, e foi muito importante para o e-commerce no Brasil, principalmente, que é o Cláudio Sanches. Quem trabalha com e-commerce deve conhecê-lo, ou pelo menos como autor dos plugins. Ele fez um trabalho extraordinário aqui no Brasil, desenvolvendo plugins para pagamentos, para logística, adaptando o checkout para o mercado brasileiro. Então, aí foi um grande divisor para o e-commerce no Brasil, foi o trabalho do Cláudio Sanches, que trabalhou na Automatic por um bom tempo, e depois saiu para outras empresas, mas que trouxe realmente um engajamento para o e-commerce no Brasil. Eu acho que ele é uma figura aí importantíssima nesse processo. Eu trouxe aqui 2 estatísticas que são atuais, apesar de a gente estar falando de história. Lembrando que eu vou mostrar 2 estatísticas, tá? As metodologias são diferentes, porque as pessoas falam assim, não, mas uma o e-commerce está na frente, a outra está atrás, mas é importante demonstrar as duas,
para vocês verem como é que funciona, como está o mercado de e-commerce no mundo e no Brasil. Então, nessa primeira estatística aqui pela frente, você, do Juiz, você tem o Shopify como líder de mercado no mundo, tá? Seguido ali pelo Wix, e a e-commerce está em terceiro lugar. Eu posso até dizer que isso tem uma explicação, e eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, porque o e-commerce talvez tenha perdido o mercado. Como aconteceu, por exemplo, com o Magento. Cadê o Magento? O Magento sumiu. O Magento na versão 1.0, 1.9, se não me engano, até a última acho que foi 1.9, 1.8, 1.9, que a gente trabalhou, que era fantástica, fazia de tudo, tinha performática. Quando eles mudaram para a versão 2.0, fizeram uma repaginação, simplesmente não colou, simplesmente não funcionou, e as pessoas foram se distanciando do Magento até ele ter um mercado muito pequeno hoje. Isso é baseado no open source. No Brasil nós temos aqui a Nuvem Shop, que não é um open source, então assim, é uma plataforma de e-commerce paga, não é um open source, mas que domina o mercado realmente nacional. Aí nós temos a Wix, a Shopify e e ao e-commerce lá. Essa estatística eu acho ela meio estranha, tá? Eu acho que o e-commerce talvez não tenha perdido tanto mercado ao longo dos anos para chegar na posição que chegou, sendo ultrapassada por loja integrada e assim por diante, tá? Mas é uma estatística, é importante que vocês tenham esse dado. Uma outra estatística que é inclusive divulgada pela UPA, né, pela própria e-commerce, que é essa estatística dessa fonte, que até vou falar sobre ela, da StoreBits, que diz que o e-commerce tem 4,5 milhões de lojas no mundo, seguida pela Shopify aí em segundo lugar. Essa é uma outra estatística, é uma outra metodologia, mas traz aí o e-commerce no mundo como a plataforma principal. E no Brasil, nós temos ali na verdade, a Nuvem Shop também, em primeiro lugar, e em seguida dá o e-commerce com 98 mil lojas. Aqui vai uma dica bem legal para vocês. Se você estiver fazendo captação de clientes para vender lojas, vender e-commerce, e o e-commerce, essa é uma fonte fantástica. Você tem, todos os meus clientes estão aqui, dentro dessa fonte. Eu pesquisei todos eles todos estão aí. Então é uma fonte interessante, você tem aí tem um período free, grátis, né, para você poder pesquisar, e depois você tem que pagar. Mas ela traz média de faturamento, de funcionários, enfim, toda o histórico da loja em e-commerce. Então, se você quiser pescar no aquário de um concorrente para poder oferecer o seu trabalho, o seu serviço do e-commerce, em e-commerce, essa fonte aqui é bastante interessante, tá? Então, é uma dica aí para vocês, quem quiser fazer isso, ok? Bom, vamos lá. Aqui no HPOS foi o divisor de águas para o e-commerce. Foi aqui que o e-commerce não sucumbiu, foi aqui que o e-commerce renasceu. Eu trabalho com o e-commerce desde 2015 e a gente sempre teve um grande problema, que é a tabela de pedidos, que não é uma tabela de pedidos, mas sim uma tabela de posts. A gente sempre, a comunidade toda, quem utilizava, os desenvolvedores, exigia sempre que separassem as tabelas de pedidos, de orders, numa tabela única, e não junto com os posts, porque você tinha um problema de indexação, você tinha um problema de performance, isso era bastante difícil, você tinha que dar muita volta para você ter uma loja performática. Isso foi se arrastando por muito tempo,
E o e-commerce foi perdendo o mercado, porque quando você chega numa loja que vende 3, 4, 5, 6, 10 milhões por mês, você tem um problema. Com o e-commerce, você tinha um problema. Você tinha um problema de performance. Aí o que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que tirar pedidos de anos anteriores, separar, deixar só pedidos do ano atual, para poder diminuir a tabela. Enfim, era um caminho bem longo para manter uma loja de e-commerce performática, funcionando bem. Demorou, a gente até entende qual que era a dificuldade do HPOS, eu vou explicar aqui para vocês, porque tem muitas extensões para o e-commerce que precisavam ser adaptadas, ser modificadas, então o impacto disso seria um pouco grande na mudança de uma tabela exclusiva para as lojas. Mas finalmente aconteceu em 2023, então é até recente. É uma nova arquitetura para os pedidos. Os pedidos são armazenados em 4 tabelas separadas, todos os pedidos. Então, assim, a busca fica rápida, a gravação fica rápida, você tem uma performance muito grande na sua e-commerce com a separação dessas tabelas. Então, no sistema antigo, como é que acontecia? Os pedidos armazenados em WP Post, enfim, nos posts, tá? Como acontece em todas as tabelas dos plugins em WordPress, como um custo post type, enfim, lá tinha o post meta, que tinha os metadados, que a gente sabe que é bastante complicado isso em termos de performance, né? Quando você tem uma loja com muitos pedidos, cada pedido um post, mais 50, 150 linhas de post meta, e isso foi aumentando porque a gente criava post meta para CPF, ou documentos, criava post meta para, enfim, mais um monte de outras coisas para adaptar ao Brasil, isso ficava cada vez maior. Então, uma loja com 100 mil pedidos tinha milhões de linhas. Eu tinha post meta em lojas de e-commerce de giga, que eram gigantescas e cada vez mais pesado, utilizando o sistema anterior. Bom, os joins, que a gente sabe que é complexo, é sempre muito complicado, e aí virava o gargalo o post meta. O que aconteceu quando foi feito o lançamento da separação das tabelas de pedidos, das tabelas de ordens, tirando elas do post, da tabela de post? Ficou muito mais rápido, porque a consulta, a listagem de pedidos é rápida, porque ele consulta uma tabela só. Então a busca de pedidos 70% mais, é muito mais rápido, não é pouco, é bastante mais rápido. Então a performance melhorou significativamente. A edição de pedidos também é resposta instantânea, relatórios muito mais rápidos, então em termos de performance melhorou bastante. A escalabilidade é o que eu expliquei para vocês. Você tinha uma loja, como a gente tem lojas de e-commerce com muitos pedidos, finalizava, fechava o ano, a gente aguardava 2, 3 meses, tirava os anos anteriores, separava numa instalação do ano anterior para começar um ano com uma instalação limpa, quando a gente utilizava no sistema anterior. Porque aí você tinha performance, é como se você tivesse feito uma instalação nova. Isso acabou. Tá? Com o WP você acabou. Tem um crescimento linear, não incha mais o post meta, como inchava com os pedidos, que estava gigantesco, e, claro, preparado para milhões de transações, que eu vou mostrar alguns exemplos que a gente já usa hoje, são milhões de transações por mês. O esquema normatizado, então específico para e-commerce, e aquilo lá é uma observação. A comunidade, desenvolvedores, enfim, quem utilizava o e-commerce, quem utiliza o e-commerce, brigou muito para separar essas tabelas, e agora está a briga para separar a tabela de produtos. Então, uma nova discussão agora para que faça a separação da tabela de produtos. Há uns anos atrás, quando a gente se encontrava em WordCamp, isso há 10 anos atrás, talvez menos, eu falava para o Claudio Sanches, falava, por que não separa o e-commerce, né?
transforma numa plataforma de e-commerce. Traz o core do WordPress, tudo que é interessante, e foca numa plataforma. Não, isso não é possível. Né? O e-commerce tem que ser um plugin como ele é, tem que ser assim que funciona. Com o tempo, nós vamos percebendo que ele vai se transformando em uma plataforma independente. Então vem a separação dos pedidos, que já aconteceu, já a comunidade brigando, enfim, abrindo isso, reclamando para que faça a separação de produtos. A partir daí, acho que a tendência é que ela se transforme em uma plataforma independente, que mantenha o core do WordPress, mas que não dependa do WordPress, que seja uma plataforma de e-commerce como foi o Magento, como é o Magento, o Magento não morreu, como é o Magento, tá? Bom, enfim, tudo muito mais rápido, funciona muito melhor. Feito isso, falando do HPOS, que é bastante interessante, nós vamos falar um pouquinho da infra. Vou dar um review geral, que qual que é a infra ideal, qual que é o fluxo ideal para você manter um e-commerce funcionando bem, tá? Eu vou apresentar aqui as stacks que a gente utiliza, mas não necessariamente elas são as melhores. Eu sempre digo que uma stack pode ter uma performance igual ou superior à outra, baseado na expertise que você tem nela, no conhecimento que você tem da stack. Por exemplo, um servidor web, a gente usa um Nginx. As pessoas, muita gente vem utilizando o Lightspeed. A gente utilizou o Lightspeed em produção. A performance foi a mesma, talvez um pouquinho mais. Mas o que nós não tínhamos era a mesma expertise que nós tínhamos com o Nginx. Então não fazia sentido a gente ter um pouquinho mais de performance, mas ter uma curva de aprendizado maior para poder obter o máximo de performance daquele servidor web. Tá certo? Então, assim, é uma stack sugerida que a gente utiliza, mas a gente trabalha com MariaDB. Mas eu uso o MySQL. É o mesmo conceito, tá? Apesar dos dois ser muito fáceis. Mas o PostgreSQL tem sido utilizado, falado muito. Enfim, a stack sugerida é essa, que a gente tenha, nem eu estou conseguindo ler direito, que a gente tenha um Nginx como servidor web, que recebe a requisição. Ele tem que estar preparado para já ter um sistema de cache que pode ser feito na memória pelo próprio Nginx ou num sistema Redis, que verifica se essa página está em cache e já devolve ela. Acabou o processamento. Isso no WordPress, no e-commerce, é importantíssimo. Inclusive páginas, inclusive homes que tenham produtos no carrinho, porque isso é um problema, que muitas vezes você tem uma stack que você coloca um produto no carrinho, a sua home passa a não ser mais cacheada. E não há necessidade. Não é necessário fazer isso. É importante que ela tenha cache no máximo de páginas possíveis, porque a primeira entrada do cliente no e-commerce, ela é fundamental para manter esse cliente no e-commerce ou ele ir embora. Todo mundo sabe que se você começa a acessar uma página, um produto que demora muito para carregar, você simplesmente abandona aquele item e não compra mais. Enfim, então, por isso que o cache aqui ele é importante. Feito isso pelo Nginx, a gente passou pelo primeiro ponto. Ele já devolveu isso para o cliente, para o usuário, de forma instantânea. Ok, está rápido. Tá, mas agora eu não tenho essa página em cache. Eu tenho que mandar ela para o PHP processar essa página. Aí que entra um outro sistema de cache, que é o OpenCache. O OpenCache é fundamental porque ele pré-compila aquele dado e deixa ele pronto já pré-compilado. Ele não tem mais o trabalho de pré-compilar. Claro que no primeiro acesso, se não tiver, ele compila ele, armazena em cache. No segundo acesso, ele já devolve essa informação pronta. Então você já não tem mais o processamento
porque você já tem uma pré-compilação do PHP, então já é um segundo cache dentro do servidor, que está aqui na opção do OpenCache ali, que ele faz a pré-compilação, se já existir, ele devolve esse dado. Aí nós temos um outro cache, que é um acesso ao banco de dados. Se você está fazendo uma consulta ao banco de dados, o WordPress já faz isso por padrão, não sei se você já ouviu falar dos transientes, né? Então, quando você tem uma consulta no WordPress, o que o WordPress faz? Ele guarda essa consulta nos transientes, essa consulta pronta, o resultado dessa consulta pronta, na tabela, na Option, se não me engano, e aí quando você realiza aquela consulta novamente, ele te devolve ela a partir do banco já pronta. Mas você está consultando o banco ainda. No sistema de cache com o Redis, o que você faz? Você tira essa consulta do banco de dados, coloca ele no Redis que funciona em memória, certo? E aí ele vai consultar o banco, encontrou um cache no Redis, ele já retorna esse cache sem precisar fazer uma consulta ao banco de dados. E aí volta o processo todo do desenvolvimento do usuário. Cada etapa dessa é fundamental que tenha um cache. Tem o primeiro cache da resposta da página, tem o segundo cache, que é o cache de pré-compilação do PHP, e tem o terceiro cache, que é o cache do banco de dados do banco relacional, que é o Redis. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser levantar a mão, tranquilo, né? A gente já vai interagindo, tá? Ok? Manda lá. Você falou o primeiro cache ali no Nginx ali, né? Não sei se usa ou testar o cache CD para Nginx ou... Desculpa, não, aí não. Porque assim, ó, no caso do CDN, o CDN te facilita na distribuição do conteúdo na região mais próxima. Vamos falar do Cloudflare, que é o mais conhecido, caiu aí recentemente, derrubou um monte de página, foi um problemaço. O Cloudflare é um CDN. Por exemplo, a gente mantém os nossos servidores em Miami, e a maioria dos clientes acessam no Brasil. Se eu tenho um CDN, eu disponibilizo os arquivos estáticos, vamos falar só de arquivos estáticos, que CSS, JS, imagens, assim por diante. Eu disponibilizo esses arquivos no Brasil, porque o CDN faz uma cópia do meu servidor e disponibiliza para você no país da requisição. Essa é a função do CDN. Esse cache faz diferença. Apesar que, é claro, o Cloudflare também faz um cache de página, que é o proxy. Ele também faz isso. Ele vai lá, lê sua página, coloca num proxy na região de acesso e disponibiliza na mesma região de acesso. Tá bem? Então, ele também faz isso. No caso do Nginx, não. Ele recebe a requisição do usuário, vamos esquecer CDN, vamos esquecer o proxy, ele recebe do usuário. Qual seria o processo normal sem cache nenhum? Vai lá, executa o PHP consulta o banco de dados, recompõe a página, devolve para o Nginx e o Nginx devolve para a requisição. Nós teríamos 3 etapas para frente. Com o cache já no Nginx, ele recebeu a requisição e já devolve a página pronta, porque ela já está em cache. Entendeu? Ele não tem que fazer esse processamento para trás. Tá? Então não é o CDN. Não, sim, mas o CDN não evitaria, talvez, até essa requisição do Nginx? Então, evitaria se você usar um Cloudflare, que ele é um proxy, que é diferente do CDN. Entendeu? Porque assim, ó, o centro de distribuição do Cloudflare está no mundo inteiro, tá certo? Se eu tenho essa página pronta no Cloudflare, ele vai disponibilizar ela, ele nem vai bater no meu servidor. Então, assim, o número de requisições cai bastante no meu servidor. Lembrando que o Cloudflare funciona muito bem, a gente utiliza ele nos clientes, mas tem que ser a versão paga. A versão free funciona bem? Funciona. No primeiro momento funciona legal? Funciona. Tem uma boa performance? Sim. Mas a hora que você começa a crescer, precisa da versão paga.
porque senão você vai ter problemas de latência, do mesmo jeito que tem um servidor em Miami, entendeu? Porque ele dá prioridade para as contas pagas. Mas o Cloudflare faz isso. Ele nem bate no meu servidor em JNX, ele nem vem aqui. Ele bate a primeira vez, traz essa página para ele e aí disponibiliza ela a qualquer momento, tá? No país de origem da requisição, tá? Mais alguma dúvida? Eu vou falar aqui basicamente em dois tipos de servidores, que é o servidor dedicado e as VPS, que é bastante comum. Servidor dedicados, servidor físico, exclusivo para você, que você não compartilha recursos físicos com ninguém, é um servidor só para você. Por que a gente fala sobre o servidor dedicado? Porque o servidor dedicado hoje tem um custo, às vezes, mais barato que uma VPS na mesma capacidade. Então, se você passa com uma VPS de $80, $100, vale a pena você ir com um servidor dedicado, do que você ficar numa VPS, que você está compartilhando recursos. Você tem o controle total do hardware, enfim, você pode configurar, utilizar kernel, fazer tudo. Você tem uma previsibilidade de performance, você sabe até onde ele chega. Aí você pode ter que dar preferência no Brasil ou em Miami. Miami que é a menor latência, tá? Dentro dos países gringos. Ou no Brasil, que já tem bastante empresas hoje aqui no Brasil oferecendo servidor dedicado a um preço bem legal, tipo, começando a, sei lá, com R$800 por mês, um servidor com 32 threads, com 128 GB de memória, então um servidor super parrudo, que aguenta uma aplicação muito bem. Ou você vai para uma VPS, para quem está começando, que tem o melhor custo-benefício, um isolamento razoável entre os clientes, porque você tem um servidor virtual, mas você está no mesmo servidor que outros clientes, então existe sempre um ruído, por menor que seja, em relação a uma compartilhada, mas existe um ruído. Você consegue escalar rapidamente, um servidor dedicado fica difícil, numa VPS você vai escalando ela, enfim, muito rápido. Você tem o controle total do sistema operacional, você não se preocupa com hardware, nem com a placa de rede queimar, ou coisa desse tipo, parar, você não tem preocupação nenhuma, né? Porque se isso acontece, essa VPS vai de um lado para o outro e você nem percebe. Mesma coisa, preferência no Brasil e Miami, muitas empresas, com exceção da DigitalOcean, se não me engano, mas Linode, muitas empresas já estão oferecendo VPS aqui no Brasil, além das empresas que oferecem VPS no Brasil, nacionais, né? Mas as gringas, muitas delas já têm aqui no Brasil, então é bastante interessante. E para uma loja em início de operação, sem orçamento definido. E ali eu esqueci de falar do orçamento pré-definido. Existe um grande problema quem te procura para abrir um e-commerce, que é: eu quero abrir um e-commerce, mas não tem um orçamento definido, não tem uma proposta definida. Acha que às vezes tem uma loja física e eu quero abrir um e-commerce para ver se eu amplio os meus negócios. Não é assim que funciona. Um e-commerce, para dar certo, ele precisa de investimento. E não é um investimento pequeno. Não dá para romantizar e achar que você vai abrir um e-commerce, a não ser que você tenha parceria com uma influenciadora ou um influenciador para fazer a sua loja bombar da noite para o dia. Mas se não tiver um investimento na loja, se não tiver investimento em mídia, a sua loja não sai do lugar. Ela não vende. Esqueçam, não dá mais. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ela até vendia com o orgânico. Hoje não existe. E as mídias hoje, cada vez, a mídia paga, né? Cada vez é mais cara. Então hoje a aquisição de um cliente na mídia hoje é cada dia mais caro e mais difícil. Até por isso que muita gente está migrando para os marketplaces. Muita gente, tem muita loja migrando para o marketplace. Um exemplo disso, por exemplo, que a Casas Bahia foi para o Mercado Livre. Está no Mercado Livre, é que foi para o Mercado Livre. Mas muita gente migrando para
os marketplaces, porque a mídia é cara. Então, se você não tiver um orçamento definido, se você não tiver uma estrutura definida para abrir um e-commerce, ok, vamos abrir. Mas aí você começa numa VPS. Começa simples, mas dificilmente eu conheço, assim, poucas que fazem isso, mas dificilmente vai para frente, não vinga. A não ser que tenha um trabalho forte em mídia social, tem uma página forte, tem um perfil forte na mídia social, tudo o contrário, não vai para frente. Bom, aqui são as stacks, aqui no caso do Nginx, são as características do Nginx, por que ele é importante. Mas é como eu falei, o Lightspeed tem a mesma performance, às vezes até um pouco melhor que o Nginx, mas é uma questão de expertise, tá? Se você tem conhecimento sobre aquela stack, vai com ela. A gente nunca testou, por incrível que pareça, ao longo de todos esses anos, o Apache. A gente nunca colocou uma aplicação em Apache, ou fez um PRO, recebeu com ele, fez um PRO, como muita gente faz, que a gente acha desnecessário, né? Recebe a requisição com o Nginx, manda para a Apache, devolve para o Nginx. Muita gente faz essa stack, a gente não faz isso. A gente sempre usou o Nginx, usou o Lightspeed em produção, voltamos para o Nginx. Então, essa é a stack que a gente costuma trabalhar. Ela evolui muito. Além de você conseguir compilar ela, hoje a gente compila o nosso próprio Nginx, a gente coloca alguns pacotes dentro, como por exemplo a página em cache no Redis não vem nativamente no Nginx, ela só vem do próprio Nginx, não faz no Redis, só faz na memória. A gente pré-compila, a gente já compila o nosso Nginx para poder manter esses recursos. Então isso é muito interessante, que você consegue trabalhar ele, compilando ele com aquilo que você precisa, tá? O PHP é PN, enfim, que é um serviço separado, mas que é importante. Os processos, que é bem interessante, que são, hoje ele trabalha com 3 processos, que é o estático, dinâmico e sob demanda. Cada um deles tem um objetivo, cada um deles tem uma função. Se você começou uma loja, a loja cresceu, ela tem tamanho. Então, voltando, nós trabalhamos com servidor dedicado. Edson, mas você trabalha com servidor dedicado, e se a loja cresce? Se a loja vai para frente, o que você faz com o servidor? Você tira de lá? Então, a gente sempre trabalha com uma loja que tem um orçamento definido. Então, o cliente fala assim para a gente: olha, eu vou investir X reais para fazer esse e-commerce funcionar. A gente tem uma previsibilidade. A gente já trabalha com um servidor dedicado, com folga para muito tempo. E aí trabalhamos com um gerenciamento de processo estático, fixo. Essa loja vai funcionar no dia dos namorados, tem lojas que têm demanda nesse dia, no dia das mães, na Black Friday, e graças a Deus a Black Friday mudou, virou Black November, daqui a pouco vai ficar, vai virar anual, porque a gente sofria muito lá atrás, fazendo um parênteses aqui da Black Friday, a gente sofria muito lá. Chegava um dia na sexta-feira, que foi ontem, né, inclusive, chegava na sexta-feira um pânico, todo mundo de plantão, era uma loucura, as lojas caíam, era assim, pavoroso. Aí as lojas começaram a antecipar: vamos fazer uma semana de Black Friday, e agora virou um mês. Então eles começam no mês de novembro inteiro. Quando chega na sexta-feira do Black Friday, não tem mais fôlego, acabou, né? Ninguém mais compra, não teria mais produto. Isso para a gente diminuiu ao longo do mês, então ajudou bastante. Mas enfim, qualquer época, qualquer vocacional. Cyber Monday, que também tem, que é na segunda-feira, também tem o Cyber Monday. Mas qualquer época do ano a gente consegue ter o servidor sempre bem elástico, funcionando bem, com folga e por um custo menor. E sempre à disposição do cliente, tá? Então, essa é a stack que a gente usa. Então, aqui é sobre o OpenCache, que ele é importantíssimo, tá? O quanto ele diminui, né? O quanto que cai o uso de CPU, enfim. Ele melhora bastante, tá? Então, é importante que você tenha isso habilitado. O Redis, que é o que seria um cache das consultas do MariaDB,
que a gente usa no caso do MariaDB, não MySQL. Por quê? Então, boa pergunta. Além disso, né? Boa pergunta. A gente sempre usou MariaDB, desde o começo, há 10 anos atrás. E a gente nunca mudou. Então, se você falasse para mim, por que você não foi para o MySQL? Não sei, porque eu nunca testei, é verdade, a gente nunca mudou ele. Então, a gente chegou a usar o Percona. Você ouviu falar do Percona? Percona Server. O Percona tem uma performance super legal, a gente, há uns anos atrás, depois pode consultar aí o Percona, a gente chegou a usar o Percona e, por um tempo, e voltou com o MariaDB. Então, assim, a gente domina bem o MariaDB, ele se distanciou um pouco do MySQL, tanto na instalação, fez algumas modificações. Antigamente você colocava MySQL dump para fazer o dump no banco de dados no terminal, né? O MariaDB já mudou isso, né? MariaDB traz o dump. Então, assim, ele vem tentando se distanciar um pouco, se descolar do MySQL, apesar de ser a mesma estrutura, enfim, a mesma coisa. Então, para a gente funciona super bem, tá? O Redis, por exemplo, já lançaram um fork agora, que teve uma briga com o Redis vai ser pago, não vai ser pago. Eu esqueci até o nome, desculpem, mas depois pesquisem, tá? Que tem um concorrente do Redis, open source, já está no mercado, está funcionando super bem e provavelmente vai dominar o mercado, porque o Redis tem a versão paga, tem a versão free, mas esse veio totalmente open source, a comunidade trabalhando em cima, então provavelmente ele vai se destacar no mercado aí. Eu não lembro o nome agora, mas já tem um concorrente para ele, tá? Então aqui, falando do e-commerce, 5 minutos. Meu Deus do céu. Aqui que é importante, tá? Temas leves e bem codificados. Pessoal, se você vai trabalhar com e-commerce, se você vai vender lojas em e-commerce, desenvolvam o tema. Desenvolvam o tema. Crie um tema core seu e trabalhe em cima dele, mas desenvolvam o tema. Ah, mas tem temas que são legais de performar. Tem. Você vende esse tema para quem? Para aquele cliente que não tem orçamento. Porque aquele cliente, você sabe que ele não vai para frente. Porque a gente não vai. Se não tem orçamento, ele não vai para frente. Então é um tema que você compra barato, sempre compra em tema, tá? Não adianta você usar Nullet, sempre compra em tema. Então você compra um tema barato, desenvolve a loja, entrega para o cliente. E se ele crescer muito ao longo dos anos, aí você vai lá, tem um tema novo, migra a loja e está tudo certo. Então, se você tem um e-commerce com orçamento, o cliente está fazendo um orçamento, então usem um tema Pro, tá? Então evite page builders, eu sei que vocês vão lá Elementor, entendeu? É muito legal, esqueça, o tema tem que ser criado, e o tema tem que ter duas versões, quem acessa no desktop e quem acessa no mobile. Não adianta ter um tema responsivo. São duas situações bem diferentes. Eu não trouxe essa estatística, mas nas nossas lojas, 95% dos acessos dos e-commerce são em mobile, em celular. Então tem que ter um tema específico para o celular. Não adianta ele ser responsivo, senão ele vai carregar um monte de coisa pesada. Se o desktop trabalha bem, trabalha tranquilo, no celular, no 5G, não trabalha. Tá? Então precisa separar isso. Usar os blocos do Gutenberg num tema pronto, tá? É bastante performático, funciona super bem. Então essa é uma sugestão. Se você for usar um tema, então tem que testar esse tema. Porque tem um monte de temas super mal feitos, super de qualquer jeito, e que a loja começa a crescer, você vai encontrar uma barreira, que ela vai começar a ficar lenta e é o problema com o tema. E manter o tema atualizado, que isso é padrão, né? Então os problemas comuns que é Google Fontes, o cara usa uma fonte e carrega 30. Isso é muito comum. Ícones, mesma coisa, o cara usa 5 ícones às vezes no sistema dele e carrega lá o arquivo com 3.420, entendeu? Não dá. CSS inline, tem que tomar muito cuidado com isso, esse tipo de carregamento, aqui que não me deixa
entendeu? Não pode deixar isso acontecer, tá? Então joga isso pro arquivo, minifiquem ele, coloca depois da dobra, carregue só o que for necessário na primeira dobra. Em dezembro deve ter também request para assets, que é os arquivos estáticos, né? Então dá para você unificar todos eles para carregar uma vez só. Apesar que isso já é um pouco uma falácia, mais um mito, porque hoje com o HTTP2 os arquivos carregam todos eles na mesma requisição. Antigamente ele carregava um, carregava o outro, no HTTP 1.1, né? Ele carregava o ritmo um por vez. Na 2.0, que nós já estamos na 3, inclusive, na 2.0 ele carrega tudo de uma vez na mesma requisição, tá? Então, mas é sempre importante ter menos arquivos para carregar. Bom, o tema filho para customizações, remove os scripts não utilizados, carregue fontes localmente, tá? Então não adianta, às vezes de fora, carrega localmente, só as fontes que você vai usar. Deixa só o CS inline, só o que for crítico, que está na primeira dobra, que é o que aparece na primeira fase, depois deixa carregar de forma assíncrona. E lazy load, que isso já é padrão no WordPress, tá? Então, é sempre em todas as imagens que estiver abaixo da dobra. Regra de ouro, está acabando. Outro minuto. Curadoria de plugins. Tem que ter uma curadoria de plugins. O cliente quer um plugin que coloca um não sei o que em tal lugar. Tem que se avaliar o plugin, tem que se olhar o plugin e reúna 10, 15 plugins que são padrões para um e-commerce e trabalhem com ele. É o suficiente, a gente trabalha assim dessa forma, faz a curadoria deles, é o suficiente. Então 15, 20 plugins é essencial, passou disso já começa com loucura, tá? Então procure sempre funcionalidades nativas, às vezes procura um plugin para fazer algo que já existe, que já está pronto. Procurar na loja do e-commerce, por que isso? Não é jabá, mas é porque os plugins têm uma curadoria, são desenvolvidos de forma correta, pensando em performance, então é importante do que comprar um plugin vendido numa outra loja que o cara cria de qualquer jeito, que é possível criar um plugin de qualquer jeito e ele ainda assim funcionar. Fundamental que essas extensões do funcionem em HPOS, porque ainda tem extensão para o e-commerce que não funciona com a tabela separada de pedidos. Gente, não instala plugin Nubed, entendeu? Instala, coloca isso no teu orçamento. Quanto você vai gastar de plugin? Vou gastar $200 em plugins. Então coloca no orçamento do cliente e vai lá e compra os plugins. Você ajuda o cara que está desenvolvendo, você tem suporte. Esquece esse negócio, mas só estou testando, é só para fazer um teste. Se funcionar, eu vou comprar. Não funciona assim. E manter tudo atualizado, que é a mesma coisa que o tema, que é um grande problema, acho que todo mundo sabe disso, então manter plugins atualizados é muito problemático, principalmente quando você tem uma versão maior que acontece, e aí pode quebrar um monte de coisa. Não só plataformas. Então sobre as novidades rapidinho, pessoal, que é o Blueprint, que é super legal, está em versão beta. Então você cria uma loja com todos os plugins que você usa, com tema, com as configurações, você salva isso no JSON, aí você replica em produção, você replica no outro cliente. Fantástico isso. O MCP para o e-commerce, então a inteligência artificial já está pronto, versão beta, já dá para testar, você habilita ele, faz a configuração no cloud da vida, e aí você faz perguntas naturais. Eu quero saber qual o valor do pedido tal, ele te responde, porque é via API. Então assim, é fantástico, seria um trabalho que é importante pesquisar e entender. Dicas gerais: manter instalação de sandbox, não autonomize produtos, foque em e-commerce. Se você quer vender e ganhar dinheiro com e-commerce e e-commerce, foque em lojas que vendem acima de R$300 mil. Foquem nisso, vão atrás disso. Tenho certeza que nós estamos falando de trabalhar para gringo, é para trabalhar no Brasil. Tem muito mercado, é um mercado perdido, é o cara que está da loja integrada, entre a loja integrada e a Vetex. Ele está no meio do caminho das duas, entendeu? Então, um cara até 5 milhões, 6 milhões por mês, se atende tranquilamente e consegue ganhar dinheiro com isso.
Entregar o pacote com a infra incluída, isso é legal, o cliente não quer saber, é como se fosse uma nuvem shopping. Ele não quer saber, mas eu tenho que contratar um servidor, mas eu vou ter que contratar uma hospedagem, mas não, você não vai contratar nada, você vai contratar a minha empresa, você vai me contratar e eu vou te entregar o produto pronto, funcionando, e assim por diante. O começo do zero precisa de planejamento de investimento, então não adianta, você parece vender, compra um tema pronto, faz lá o seu trabalho, entrega para ele e sai resolvido. Cobrança, cobrem em percentual, que essa loja pode crescer. Você vai lá, vende o setup, cobra um valor X no setup, e a manutenção cobra sempre um percentual, no mínimo 0,5% do faturamento, líquido, não é do bruto, faturamento líquido. Pô, mas por que isso? Mas se a loja crescer, você cresce junto. Se a loja não crescer, porque se ela não fez investimento, ela não vai crescer, está tudo certo. O cliente não fica sofrendo para te pagar e encerra ali o problema. Certo? Então, cobre em percentual. Não vem esse negócio, vou cobrar R$2.000 por mês e está tudo certo. Acabou. Nunca esqueça o link na hora da pedra e-commerce, isso é importante. Cliente traz cliente. Sempre coloca. O cliente fala, mas eu não quero. Quer. Faz parte do meu contrato, do meu link, vai ter que estar lá. Backup diário, acredite e confie na plataforma. Vender é uma questão comercial. A plataforma garante isso. Ela garante a venda. Está aqui o exemplo. Esse daqui é 46 milhões até o mês de novembro. Em e-commerce. Isso aqui é uma plataforma é um clube de benefícios que cobra uma mensalidade e até novembro são 46 milhões geridos pelo e-commerce, em mais de 1 milhão e meio de clientes. E-commerce. E aí, esse aqui é o maior que a gente tem, tá? Não tem mais que isso, infelizmente eu gostaria de ter. E aí eu trouxe o menor, que aliás esse menor foi um case lá em 2015, que está comigo até hoje, ou seja, há 10 anos esse cara é meu cliente, esse e-commerce é meu cliente, e hoje ele está vendendo aí, ele vendeu em 2024 aí na média de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês, então esse é o nosso menor, e esse ano está vendendo menos, porque o e-commerce de modo geral, todos eles estão sofrendo bastante, caiu bastante, então até agora está dando uma média de 1 milhão aqui até novembro, né? Ou um pouco menos, de 1 milhão por mês, esse é o nosso menor. E é isso, gente. Valeu. Aqui então está no contato, quem quiser conversar, enfim, trocar ideia, tá? Pode me ligar, pode me mandar mensagem, pode falar tudo que a gente está sempre à disposição. Edson, uma última pergunta, só para a gente encerrar. Quando você falou que em 2023 o e-commerce mudou toda a infraestrutura dele, como ele salva os pedidos, quem atualizou, ele já reorganiza automática essa infraestrutura do sentido sem precisar dele? Ele faz isso. Então, porque assim, até hoje ele traz as duas opções. Ele permite que você só trabalhe com HPOS ou que você replique na WPost, na Post e na WPOS. Ele mantém nas duas tabelas, então ele mantém sempre a compatibilidade. Até hoje está assim, com a compatibilidade. Uma pergunta. Utilizam soluções próprias, tipo Mix, estão começando a migrar por testagem, as testagens estão subindo demais, então é interessante. Muito. Por isso que eu falo no meio por cento, você pode chegar até 1%, que é tranquilamente para o cliente pagar, está dentro do budget dele, está dentro do DRE dele. Então se você pega um cara que fatura 45 milhões, você recebe 4 milhões de mês. 450 mil, perdão. Entendeu? Né? Sim. Eu, no meu caso, o e-commerce uma coisa que eu sempre não ele é pesado demais para falar de o formulário é complexo, Não é. Ele é leve, funcional. É que assim, não adianta inventar. O e-commerce basicamente é home, página do produto, página de categoria, carrinho e checkout. Acabou isso.
O problema é o tema, o problema é o tema. de preencher um pouco mais, né? Então, podia. Então, pode ser. Aí vai o tema pronto. E vai o tema que você desenvolve, entendeu? Num tema pronto, ele vem de padrão. Já vende hoje, tem plugin de checkout que precisa conhecer, a gente não usa, mas que já otimiza o checkout. Mas se você desenvolve, você pode transformar ele muito mais fácil. E a outra seria ligar dentro do que é aquela água que eu vou relacionar. Eu ficaria sabendo que nós selecionamos por às vezes Também isso você tem que desenvolver. No padrão é esse jeitão, você vai ter que assinalar um no padrão é esse. Por isso que eu falo. Para isso que existe o FT, para dessas tornarem fora. É isso aí, pessoal, valeu. Gente, obrigado mais uma vez, salva de palmas. Edson, eu queria que você destacasse pra gente aí um pouco do que você acha mais importante do que foi falado na sua palestra. E como foi para você aí poder estar palestrando num evento como o WordCamp? Eu acho que é fundamental a gente entender que o commerce é uma plataforma de e-commerce para gente grande. As pessoas ainda não acreditam que com o e-commerce você consegue desenvolver grandes projetos e trabalhar com grandes projetos. Então, acho que no final, em síntese, a palestra fala sobre isso. E o WordCamp é fundamental, né? Você traz a comunidade, você traz os amigos próximos e consegue levar isso para um monte de lugar. Enfim, é bastante importante a participação.